Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Catarina Elizabeth, eu sou estudante da segunda licenciatura em Pedagogia da Uninter, aqui do Polo de Sorocaba. Esse vídeo é referente ao estágio do ensino fundamental, que está sendo realizado de maneira online devido à pandemia da Covid-19. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de fontes iconográficas e o ensino de história nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse plano de aula apresentado aqui, ele tem como área de conhecimento as ciências humanas, com foco na disciplina de História. Um dos principais objetivos dessa aula é a gente conseguir levar a criança a conhecer a própria história através de fotos dela ou de seus familiares ou responsáveis, levando sempre em consideração o eixo temático da história local e do cotidiano. Ensinar história nos anos iniciais do ensino fundamental é um assunto que vem ganhando bastante importância nos últimos anos, porque é preciso a gente conseguir mostrar para a criança desde cedo que ela é o sujeito histórico e da sua importância como sujeito histórico, e já começar a introduzir o conceito do pensamento crítico. É claro que, como a gente está falando aqui do fundamental, do ensino fundamental, a gente tem que fazer isso de uma maneira dinâmica, uma maneira mais leve, uma maneira mais lúdica. Então, a gente desenvolveu esse plano. E para a gente conseguir desenvolver esse plano, a professora ou o professor tem que solicitar para as crianças de maneira prévia que elas tragam fotos delas quando eram crianças, eram menores na verdade, né? Ou de seus familiares responsáveis. Essa ideia da gente utilizar essas fotos das crianças é trazer o ensino de história para a realidade delas e tornar a aula mais participativa. Porque muito do desinteresse dos alunos pela disciplina de história, ela está relacionada ao fato de que os alunos se sentem distantes dos temas que são trabalhados. Eles não veem ligação desses temas com a vida deles e não conseguem perceber quanto é necessário estudar esses temas. Então, assim, com base em algumas leituras e com a minha vivência como professora de história no final do ensino fundamental e no ensino médio, eu pude perceber que realmente é muito importante que a gente consiga despertar o interesse do estudo de história logo no início da vida escolar da criança. Então, e para isso acontecer, a gente precisa partir da história da criança, do ambiente que ela vive, da realidade dela, como o ambiente familiar, o bairro, a cidade, para somente depois disso a gente conseguir partir para eventos mais amplos, que englobem o país, o mundo e que se distanciem temporalmente da realidade que elas vivem. Então, essa atividade ela pode ser desenvolvida em etapas. No plano de aula desenvolvido, a primeira etapa é pedir que as crianças observem as fotos que elas trouxeram, que olhem todos os detalhes. Quem são as pessoas que estão na foto? Em que época essa foto foi tirada? Se elas acham que dá para perceber se estava frio ou quente no dia? Se essa foto é uma foto mais antiga ou mais recente? O tipo de roupa que as pessoas estão usando? Qual é a relação que elas têm com quem está na foto? Entre outros questionamentos. Por exemplo, eu estou com 2 fotos aqui, porque eu acredito que a professora ou o professor que estiver desenvolvendo essa aula, ela precisa participar de forma ativa na aula, então ela também tem que trazer fotos. Eu estou com uma foto onde eu apareço e uma foto da minha família. Então, para a criança conseguir fazer essa leitura das imagens, ela precisa ela precisa ter uma informação de como fazer essa leitura. Ela precisa ter uma orientação de como realizar a leitura de imagens. Então a gente pode pegar a foto aqui, por exemplo, essa foto aqui que eu trouxe da minha família. Eu conheço quem está nessa foto? E aí eu falo com as crianças, tem que falar mesmo da sua foto. Eu conheço quase todo mundo, eu conheci quase todo mundo dessa foto, eu só não conheci essa pessoa que está aqui, essa senhora, que é minha avó. E aí eu conheço a minha tia-avó, minha tia, meu tio, isso aqui é minha avó, que eu não cheguei a conhecer,
minha prima, minha mãe, meu primo, minha tia, meu primo e meu tio. Então, o professor, ele participa de forma ativa. Aí, falar das roupas e dos cabelos e do que se parece diferente pra mim. Por exemplo, essa primeira pessoa aqui tá usando uma blusa, um vestido, não dá pra ver direito na foto o que é, que usa ombreira. Pra mim, ombreira é algo distante, né? Eu nunca usei uma ombreira. Aí explicar, se as crianças não souberem, por exemplo, o que é um termo que você utiliza, você explica também pra criança, você fala, conta como era. O estilo de cabelo, são cortes que não se usam hoje em dia. As outras roupas mesmo, né? O estilo de foto, a foto parece ser uma foto antiga, né? E aí a outra foto que eu trouxe, que é a foto que eu apareço, essa foto aqui pra mim já parece mais recente. Não só por eu estar na foto, mas pelas roupas. São roupas mais parecidas com o que se usa hoje. A foto da minha família eu não conheço o lugar onde ela foi tirada. Essa aqui eu conheço, essa foto foi tirada no Shopping Esplanada. Então eu sei onde que foi tirada essa foto. E aqui sou eu e minha mãe, então obviamente conheço as duas pessoas da foto. E depois dessa orientação e dessa leitura em conjunto, a ideia é fazer uma conversa em grupo, para que todas possam falar sobre o que elas observaram, possam comparar as semelhanças e as diferenças que elas encontraram entre as fotos, conversar sobre a foto do colega. Às vezes pode ter mais de uma foto que foi tirada no mesmo lugar, os modelos de famílias que estão nas fotos. E a partir dessa conversa, a ideia é a gente conseguir falar sobre a importância de respeitar a realidade das outras pessoas. E como eu disse no começo, sempre levando em conta a faixa etária com que a gente está trabalhando. Então, não pode ser uma coisa muito teórica, algo muito pesado. Tem que sempre tentar falar de uma forma mais leve com as crianças, mas tem que falar. Então, falar sobre essas diferenças e o quanto a gente deve respeitar a realidade das outras pessoas. Bom, a última etapa da aula, ela também vai ser uma conversa, mas aí ela vai ser uma conversa sobre como o passado está ligado ao presente e sobre memórias. A ideia é pedir que as crianças elas pensem na memória mais antiga que elas têm e depois a gente pergunta para elas se elas realmente lembram de ter vivido aquilo ou se elas lembram porque elas viram uma foto ou se elas lembram porque alguém contou para elas como foi que aconteceu. E neste momento, o nosso objetivo é deixar que as crianças explorem esse assunto, é deixar que elas falem, ouvir todas elas, deixar que todas elas consigam colocar a sua opinião, participar da conversa. E depois, somente depois, é que a gente faz uma interferência falando sobre como a memória é importante no estudo de história e como às vezes uma pessoa lembra de um mesmo acontecimento de uma maneira diferente. Por exemplo, pode até pegar algum exemplo de algo que tenha acontecido com a turma, por exemplo, se elas foram fazer um passeio, pode usar esse passeio como exemplo, perguntar para crianças diferentes qual é a memória que elas têm desse passeio, qual foi o momento mais legal para elas, e conversar sobre essa diferença de como o mesmo passeio pode ter significados totalmente diferentes para as crianças, para diferentes crianças. E também já começar a falar sobre da importância de pesquisar, de ler, de conhecer diferentes pontos de vista e de quanto é importante essa pesquisa no estudo de história. Essa atividade, ela é uma aula inicial. Ela pode ser aproveitada em diversos momentos. Por exemplo, quando a gente for estudar o bairro ou a cidade, a gente pode trazer fotos antigas desse bairro, fotos antigas da cidade, citar locais onde a gente pode encontrar essas fotos. Por exemplo, no zoológico aqui de Sorocaba, tem um shopping aqui da cidade que às vezes faz exposição de fotos antigas da cidade. Então, às vezes alguma das crianças já pode ter visto, seria legal ela trazer esse relato. Aí nessas fotos da cidade a gente pode comparar se elas reconhecem as ruas, comparar o tipo de construção que existia com o tipo de construção que existe hoje, o que ainda existe, que prédio ainda existe, falar sobre o tipo de transporte, os tipos de carros e entre outras coisas, né? Porque no estudo de história, a análise das imagens ela é um campo muito amplo, que pode ser utilizado em diversos momentos da vida escolar.
E as fontes iconográficas são riquíssimas. E elas podem ser usadas em outras disciplinas também, quando nós vamos falar de ciências, por exemplo, para mostrar um animal, para mostrar uma vegetação. As imagens elas podem ser utilizadas de diversas maneiras, em diversas disciplinas. Então, o objetivo dessa aula é esse, é falar sobre a ideia de desenvolver o estudo de história a partir das fotos, mas o uso das imagens ela pode englobar várias disciplinas, vários momentos. Bom, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!